Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Programa ZR News TV. Apoio Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Olá, amigos da Santa Cecília TV. Uma alegria muito grande estarmos de volta à próxima edição do ZR News TV. Nosso programa que divide com você histórias de sucesso, histórias de empreendedoras que fazem a diferença na nossa cidade, da nossa região e até fora da nossa região. Quero dizer a vocês que o programa é uma realização da ZRCom, Assessoria de Comunicação, a nossa empresa, em parceria com o Sistema Santa Cecília. Aproveite e acompanhe toda a família, em nome do nosso diretor-geral, Marcelo Teixeira Filho. Nossa edição inédita vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 8 horas, logo após o Caderno Regional. E também somos brindados com reprise em horários alternativos aqui na nossa grade, não é? E hoje vamos trazer um empresário de muito destaque na nossa região, que criou um modelo de negócios muito interessante, fala da gestão de saúde, gestão empresarial, é o diretor do Grupo Evolucione, o Israel Avelar, meu querido amigo. Tudo bem, Israel? Boa tarde. Prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde, Zé. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui. Ok, finalmente a agenda deu certo, Puxa, né, Israel? vida, que coisa, né? E nós falávamos que já estamos em março, né? É verdade. E é isso mesmo, e a vida passa aí. Eu acho que você esteve aqui o ano passado, né, na rádio, né? Estivemos no ano passado. Com o meu grande amigo Marcelo Noronha de Rezende, exatamente, lá, do Hospital Ser Pinheiro, né? Perfeitamente. Ok, e você era aqui a região, Israel? Eu nasci aqui, né? Tá. Mas trabalhei a vida toda em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes metrópoles, e graças a Deus, há 3 anos atrás, a gente comprou um escritório aqui de contabilidade, e aí eu voltei para a terrinha, mas aí com uniforme profissional, né? Ok, bom. Foi muito bom. Fala um pouquinho da tua trajetória pessoal, como é que foi essa caminhada? A gente gosta de resgatar até o início da nossa formação, desde a infância e tal, até a tua escolha pela profissão que você acabou desenvolvendo, né? E criando diferenciais, né? Que é a parte da contabilidade, essa coisa toda, mas eu diria que o Grupo Evolucione vai muito além disso, muito embora a contabilidade seja um pilar fundamental da empresa. Mas agora, com essa loucura toda, a gente vai falar um pouquinho nisso também, de adaptação, transição da reforma tributária, né? Quem era o Israel criança? O que é que ele sonhava? O que é que ele realizou hoje? Olha, você me dá muita felicidade de relembrar tudo isso, né? Ninguém nasce de chocadeira, né? E eu falo muito de tradição. Eu nasci na Santa Casa de Santos, né? Exatamente. E aos 5 anos de idade, eu saí da cidade porque minha mãe foi tocar um negócio no Centro-Oeste, em Goiânia. Tá. Né? E eu passei ali dos 5 aos 12 anos de idade num semi-internato do Marista, né? Das 7 da manhã às 19, né? Com uma veia de estudar de manhã, mas à tarde fazer muitos esportes. Então eu sou fissurado em atividade esportiva, né? Ela acabou norteando o meu comportamento, né? E aos 12 anos ela decidiu, não, você tem que voltar, né, para metrópole, que para ela Goiânia e Santos, mais próximo de São Paulo, então você tem que voltar para a tua cidade de origem. Voltei, fiquei com meus avós maternos, né? Estudei aqui, trabalhei, tive meu primeiro emprego na agência de turismo Vasco da Gama, né? Grande Vitor. E ali começou tudo. Aos 16 anos de idade fui para uma indústria metalúrgica. Tá. Você veio aqui São fazer o Bernardo do ensino Campo. médio? Não. O ensino médio, eu terminei o ensino agora é médio, ensino médio, em né, São aqui. Bernardo do Campo. Tá. Mas você é Terminei. cidadão do mundo, então, né? Rodei bastante. Goiânia. Rodei bastante. Só um Isso. recorte. A Goiânia que você está falando, há décadas atrás, essa questão de Santos ser metrópole, não desmerecendo, Santos cresceu muito,
mas Goiânia é um grande centro do agronegócio, empresarial. É uma cidade fantástica, né, Israel? É uma cidade fantástica, mas ele não tinha esse impulsionamento tecnológico. Tá, né? naquela época, né? Naquela época, né? Hoje Ou seja, mudou. Santos estava mais próximo da capital, São Paulo. Sim. Né? Uhum. E aí isso fazia muita diferença para a minha família. Uhum. Né? E aí no ABC, aí, retomando, você foi lá para o ABC e tal? Nós fomos para o ABC, eu fui trabalhar numa indústria metalúrgica alemã. Né? Tá. E aos 17 anos eu passo na universidade com vistas a fazer comércio exterior. Tá. Né? Só que eu já estava há 2 anos na fábrica, eles subsidiavam o curso e etc. Só que eu tinha que pedir para o controller. Né? Uhum. E depois de 2 anos fui lá, um menino, né, tremendo, pediu ao controle que subsidiasse a fábrica era de quê? Era uma fábrica de relés Tá. mundial. Né? Tá. Ela atendia Mercedes-Benz, Ford, coisa no mundo inteiro. Tá. Então fui fazer um pedido para ele me dar esse subsídio. Uhum. E ao entrar lá e falar que, olha, eu gostaria de fazer Dr. José Oswaldo Monteros, até lembro até hoje. E ele me disse, mas por que você quer fazer comércio exterior? Eu falei, não, eu quero ter entendimento sobre o que nós fazemos aqui, eu quero ter relacionamento com o exterior e etc. Ele falou, não necessariamente você precisa disso. O que você realmente precisa para entender uma empresa aqui ou em qualquer lugar do mundo é da contabilidade. A contabilidade é um vetor transformador. Como um mentor faz diferença. E hoje, engraçado, vocês fazem mentoria de negócios, né? Exatamente. Mas conta essa história, é bem legal isso, porque assim, Israel, aqui o programa, hoje, eu criei o Zé News TV justamente para esse diálogo transparente, que as pessoas falem de si, para dar um referencial para quem está assistindo, como é que as coisas demoram a se consolidar, a construção, não é? E como os passos da nossa vida, eles nos direcionam para onde a gente está. Então, eu acho muito bacana. Então, vai. Aí ele te falou, faz contabilidade. Zé, dá uma olhada. Eu ia, há 30 e tantos anos atrás, o que você fazia, quase 40, é levar borderôs para o cara assinar. Então não existia nada que era digital, eletrônico, era muito diferente do mundo de hoje. Então eu levava esses documentos para ele assinar durante 2 anos. E eu, como um cara muito compenetrado, ficava ali quietinho e tal, ele fazia as assinaturas de uma batelada de documentações e nós nunca tudo trocamos. Manual, né? Tudo manual e etc. Né? Máquina de escrever não, já tinha computador, né? Não, já tinha. Já. Aquele dia, eu lembro perfeitamente. Eu lembro da cena como se fosse hoje. Tá. Ele empurrou toda aquela gama de coisa, ligou para a secretária e diz, olha, não me incomoda durante 1 hora. Ele empurrou toda a documentação e abriu um balanço patrimonial na minha frente. Olha, aqui está a nossa subsidiária no Oriente Médio. A nossa subsidiária no Oriente Médio foi esse relé. Ela faz isso. Isso aqui está aqui. E ele foi me explicando sobre várias unidades da nossa empresa no mundo, a representação de faturamento, de impostos, de condições, tudo ali. Em 1 hora, ele me deu uma aula sobre todo o grupo, que era imenso, né? Um grupo já que era de milhões e milhões aquela época, né? E eu fiquei encantado. Aí você foi fazer a faculdade onde? IESA, Instituto de Ensino Superior de Santo André, que era próximo. Foi a primeira faculdade de contabilidade do país. Olha só. Né? Depois, inclusive, ela sofreu uma transição, eu fui para a fundação do ABC, né, que tem essa grade, né, era subsidiado pelo Estado, porque eu saí de lá e tive meu primeiro emprego na saúde. Aí sim, com 20 anos de idade, eu fui para o Laboratório Fleury. Né? Olha só. Faltava 2 anos para a formação e fui para a área financeira também. Mas foi assim que começou a minha vida na contabilidade. Hoje a gente vai chegar no segundo bloco, falar muito sobre o Grupo Evolucione, os desafios hoje. Como é que é a visão de vocês de gestão de negócios, especialmente na saúde, que você falou aí também, do Fleury. No mundo conturbado de hoje, é guerra, é impacto econômico mundial, com a questão do petróleo, essa coisa toda, né? E tudo isso é motivador de muita estratégia, né? Perfeito. E muita solidez das empresas onde vocês trabalham e tal. Mas eu não preciso nem perguntar se você era um cara estudioso. Está na cara, está no seu DNA, né?
Quando eu entrei no Fleury, eu tive a sorte, né, deles subsidiarem todos os programas de educação continuada. Eles tinham uma associação com a Fundação Getúlio Vargas. E eu fui morar a algumas quadras do Fleury, que era a sede ali na Cincinato Braga, em São Paulo, e eu morava uma rua atrás da entrada pela Itapeva da Fundação Getúlio Vargas. Eu fiz 7 programas de formação continuada dentro da GV, porque era subsidiado pelo Fleury. Então, recursos humanos, planejamento estratégico, relações internacionais, tributário também, que era a área específica, tal. Então, mas eu fiz algo muito abrangente, né? Eu fiz, não lato sensu, mas muitas pós-graduações, né? Focada num treinamento, que era um curso de 6 a 1 ano, e foi maravilhoso, né? Os 5 anos que eu passei no Fleury, passei estudando também, e aquilo ali me deu uma abrangência sobremaneira, né? Então, quando eu falo de contabilidade, Zé, eu já falo com esta veia de planejamento estratégico, de pensar na contabilidade não como algo acessório, mas como efetivamente parte de uma bússola que direciona a empresa. Porque contabilidade é isso. Tá? Contabilidade não é emissão de boleto para o cara pagar impostos. E a contabilidade, ela não é contratada pelo governo, ela é contratada pelas empresas e, portanto, ela tem que servir às empresas. Né? Evidentemente, dentro das 4 linhas. Né? Meu sócio, né, que é muito ortodoxo, ele diz o seguinte: existem muitas criatividades. Quando ele quer dizer isso, ele quer dizer o seguinte: existe a criatividade, que é dentro das 4 linhas, e ela realmente, você tem uma série de possibilidades, né, dentro das 4 linhas, que não vai te gerar contingências, como existem algumas criatividades que vão te trazer uma série de problemas no futuro. Então, qualquer ação gera uma reação. E a contabilidade não é diferente. Né? A contabilidade, principalmente no mundo de hoje, ela não é diferente. Só que ela foi estigmatizada. Ela foi estigmatizada porque os empresários, de alguma forma, a enxergavam como alguém, né, que vinha sempre trazer obrigações, que vinha sempre trazer uma forma de fazer que impedia o negócio crescer. Né? E, de certa forma, a nossa classe foi se adequando ao modelo para fazer melhor. Né? Em grandes empresas, como a gente trabalhou, né, nós somos executivo em mais de 6 grandes empresas, né? Unimed, Porto Seguro, o Grupo Notre Dame Intermédio, que eu fui CEO, superintendente de muitas dessas empresas. A minha indicação ou a minha... para que eu chegasse a algumas conclusões, eu sempre partia da contabilidade. Então, isso foi o meu vetor, aquele ensinamento do Josué para mim. Né? Que você... É isso, é isso. Você está falando de planejamento tributário, execução daquilo. Se possível, você também diminuir essa carga dentro das 4 linhas das leis do jogo, né? E está um ambiente muito rico para isso, temos a transição da reforma tributária. Bom, e quando é que vocês resolveram fundar o Grupo Evolucione? Há 15 anos atrás, né? 15 anos atrás, eu e meu sócio já executivos, né? Ele era CFO de uma empresa que eu assumi, um centro diagnóstico, que eu fui CCO. Eu já o tinha conhecido há mais de 20 anos atrás. Ele era um executivo dentro da Sansil. E eu o trouxe para trabalhar comigo 5 anos depois na Guelfon, onde eu era CEO. Tá. Nós víamos que no nosso modelo ali de transição, entre sair de uma empresa e entrar dentro da Guelfon, muitas pequenas e médias empresas nos procuraram: puxa, nos ajuda a fazer o planejamento estratégico, a olhar para finanças e contabilidade e etc. Nós tínhamos empresas em separado, né? Eu mais focado em planejamento estratégico, ele mais focado em finanças e contabilidade. Eu falei: Jonas, vamos juntar isso aqui, né? Porque eu acho que tem tudo a ver. E toda vez que eu estou fazendo planejamento estratégico, surge, evidentemente, peças orçamentárias, surgem questões tributárias, e eu não posso deixar isso dissociado, né? E ele topou, e há 15 anos atrás a gente fundou a Evolucione, ali já com um escritório pequeno, contábil, né?
40 clientes, né? Hoje a Evolucione tem 350 clientes, né? Sediada aqui em Santos. E sediada aqui em Santos agora, né? Tá. Nós éramos de Era em Santo São André Paulo. e nós passamos... Santo André e agora em Santos. Agora nós passamos aqui para o escritório sede de Santos porque cresceu muito, né? Tanto na área de saúde quanto em outras áreas, portuária e etc. Graças a Deus as coisas caminharam bem. Mas foi aí que nasceu a Evolucione. Então hoje, os 3 pilares são finanças, contabilidade e planejamento empresarial, basicamente. Perfeito. Vamos falar dos 3 eixos da atuação, os diferenciais da Evolucione, a empresa aqui do Israel Avelar. O tema para o próximo bloco, falar de governança, aquele ambiente que a gente gosta também muito aqui, não só na rádio como também na TV. Voltamos já já. Eu vim de longe, cruzando o oceano com um propósito: vencer. E assim, a vida foi se encaixando. Eu já não estava mais sozinho, já éramos nós. Diante das adversidades, superamos obstáculos, crises, sempre em busca de nossos ideais. Hoje, transformar vidas, realizar sonhos, impulsionar o progresso e, principalmente, deixar um legado relevante virou nossa obrigação. Abrimos novas portas onde ninguém mais ousava. Acreditamos no amanhã, mesmo quando hoje parecia incerto. Entendemos que nesses 50 anos, mais do que grandes realizações, o que de fato estamos construindo são grandes momentos. Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Olá, amigos da TV Santa Cecília. O Zé News TV sai dos estúdios mais uma vez. Zé News TV, presente nos grandes eventos. Se você também quiser o nosso programa no seu evento, é só entrar em contato com esse número que está aí na sua tela. Obrigado e até a próxima. Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. De volta com o programa Zé News TV, agradecendo você que está com a gente, lembrando que o programa também está disponível no canal do Santa Portal e sempre é bom repetir. Nossa edição inédita vai ao ar toda segunda-feira a partir das 8 da noite, logo após o Caderno Regional, mas você também nos assiste em horários alternativos aqui na grade da Santa Cecília TV. Bom, eu quero agradecer de antemão as pessoas que conversam com a gente, mandam mensagens e felizmente o programa está com uma audiência muito bacana e o retorno de vocês é muito importante para que a gente possa falar de histórias de sucesso, trazer personagens que fazem a diferença nas suas áreas de atividade. E hoje temos o diretor do Grupo Evolucione, o empresário Israel Avelar, conosco aqui. E retomando agora para falar das atividades do grupo, planejamento tributário e planejamento empresarial. Você já disse que essas duas áreas, elas têm muita interação, não é? E acredito que tudo surgiu na forma de fazer com que essas duas vertentes caminhem juntas, né? Uma acaba puxando a outra, é isso, Israel? O planejamento estratégico de uma empresa não pode estar desassociado de finanças e contabilidade. Né? Então, você tem que saber o que você faz, como você faz, mas principalmente que resultado isso ao longo do tempo, né, você vai ter. Né? Então, eu costumo dizer, e a gente faz uma contabilidade empresarial e muito próxima à operação. A contabilidade e finanças não pode estar distante da operação. Você tem que entender toda a empresa que nós assumimos, a gente vai lá entender o chão de fábrica, entender quais são as dores, sim. porque aquele número, ele tem uma história. E se você não entende a história, você não consegue maximizar resultado.
O resultado só é maximizado, né, e você melhora a condição econômica e financeira da empresa se você entende com detalhe tudo que está acontecendo. E as variações, que é o que você falou, né? Você falou um pouco de guerra, você falou um pouco... E isso acontece a todo momento. É verdade. E se você entende o produto e as dores da operação, né, você vai poder ajudar muito mais. Quem fica sentado no Olimpo, fazendo as demonstrações financeiras e não conhece o chão de fábrica, não vai conseguir ajudar a empresa como deveria. E mesmo um escritório terceiro, ele precisa funcionar como se uma contabilidade e finanças internas fosse. Né? Então, para isso, Zé, quando você está fazendo o planejamento estratégico, você vai estar pensando na estratégia máxima, que você vai estar pensando nos focos estratégicos, você tem que ter ali, no mínimo, né? Você tem que ter o seu contador, o seu advogado, o seu cara do industrial. Esses caras têm que estar falando a mesma língua. Sim. Porque se esses caras não estão falando a mesma língua, as coisas não funcionam. E a Evolucione tem todos esses pilares. Todos, né? A área da saúde foi aonde a gente mais atuou ao longo de 40 anos de atividade. Tá. Né? E a área da saúde, ela é normalmente fundada, esses negócios foram fundados por médicos, né? Pessoas brilhantes, mas que não tiveram uma formação específica numa área de planejamento empresarial e finanças. Então a gente tenta trazer, né, estes profissionais para esta realidade. O quanto toda a ação gera impacto no negócio, né? E fazer com que eles participem dessa construção, não só do planejamento, mas como das demonstrações, porque eles entendam isso. Não precisa entender com profundidade, porque essa é a nossa formação e a gente precisa fazer isso. Mas ele precisa entender que impacto tem cada coisa que ele faz lá na operação. A área da saúde é muito emblemática, por quê? Você tem o alto custo e a variação do custo dos insumos. Perfeito. Até porque tem a variação do dólar, né? Que você fala, o que tem a ver a guerra? Pronto. Tudo. Aí, né? A guerra, ela atua também no câmbio. E outra coisa também, você tem aquela demanda fixa e tem a demanda variável. Então, você tem que ter uma estrutura muito bem elaborada, inclusive para entender... Naquele resultado, o que eu penso? Que eu acho que é um erro muito comum. As pessoas falam, pô, esse ano eu quero, minha meta de faturamento, vou dizer, é R$1 milhão. Só que ela não acaba colocando na conta, pela atividade dela, não digo nem os impostos mensais, mas o IR trimestral. Aí quando vem aquele boleto da Receita Federal, o cara toma um choque, né? Porque... É proporcional ao sucesso dele, né? Então, isso vocês cuidam também bastante, sim, né? Sim. Quanto é que vai demandar, mediante cada projeção de faturamento? Se você está apto a chegar lá, o que você tem que fazer para chegar nessa meta? E o que vai te custar de impostos? Que ali é um dinheiro que você sabe que você vai ter que ter disponível. É isso aí. Quando você monta o seu planejamento empresarial, né, e que você está entendendo como é que estão os seus clientes, onde eles estão, que produto que você tem que precificar tudo isso. Né? Uma empresa começa da primeira linha, que é a receita. Muitas vezes um cara tem um faturamento de R$1 milhão, mas não sobra nada para ele. Outras vezes ele tem um faturamento de 100 mil e sobra 50% para ele. Tem um motivo isso. Não é só o produto, mas é a forma de precificar, a forma de se relacionar com o mercado. Né? E finanças e contabilidade não pode estar simplesmente vendo pelo retrovisor. A gente tem que ver antes. A gente juntos tem que discutir isso antes. Para que a gente tenha um planejamento, é lógico que a gente diz o seguinte, a gente planeja e Deus dá risada, né? Mas... com um planejamento na mão, você pode mudar a rota. E pode mudar a rota tempestivamente. Porque, Zé, não adianta. Se você deixar passar 3, 6 meses, o ano acabou. Nós acabamos de falar aqui que o ano está em março, já está em março. Cara. Nós estamos em março. A gente quer marcar a agenda aqui, né? Você vem em outubro, eu acho. Isso. Pronto. E a gente não achou, você não achou. Veja só. E a empresa, quando você viu, puxa, foi meu ano. E eu não consegui cumprir a minha meta. Né? Então, tanto esse planejamento de coisas a fazer, quanto o planejamento tributário, fiscal, né, tudo isso a gente acomoda e procura estar muito próximo. Ok. Bom, quem nos apresentou, aliás, é um grande cliente seu, um grande amigo, médico extraordinário, um ótimo gestor, que é o Dr. Marcelo de Rezende, do Hospital Serpieiro, a quem agradeço aqui toda a parceria e, sobretudo, a amizade, não é? Porque o Evolucione, ele
é diferenciado no atendimento da gestão, da administração da saúde? A gente conhece muito da área, né? A gente já administrou hospitais, clínicas, laboratórios e determinados departamentos dentro do plano de saúde. Vou contar aí, eu era CEO há 15 anos atrás de um centro diagnóstico, o qual a gente fez compra e aquisição de várias outras marcas e vendeu esse grupo para Notre Dame Intermédica, antes da fusão com a Apivida. Né? O vice-presidente que lá estava foi meu vice-presidente 20 anos antes na própria Intermédica. E ele falou, Israel, nós topamos comprar a empresa, vai ser muito legal, mas você e o Jonas têm que ficar, porque vocês têm que fazer a integração disso. Então, a gente conhece muito, tanto de quem está como intermediário, que é o plano de saúde, quanto na execução das atividades num centro diagnóstico, em hospitais e laboratórios. Fica muito mais fácil, né, Zé, eu fazer as demonstrações financeiras, eu oferecer soluções quando eu já tive dentro do negócio. Essa experiência própria. Sem dúvida nenhuma. Né? Nós tivemos, só para você já conhece todas as dores. É isso. Não, nós já tivemos, ao longo do tempo aí, né, 5, 10, 15 mil colaboradores médicos de alguma forma subordinados, né? E entendendo o que a gente faz e como a gente faz, né? Então, a nossa comunicação com eles é uma comunicação muito mais fluida. Né? Evidente, porque a gente vive o momento do cara, né? O cara que está no pronto-socorro, o que ele vive? Né? O cara que está num centro diagnóstico, como ele vive? Todas as transformações que você falou, não só cambiais, mas tudo que acontece no mundo impacta e impacta em questões fundamentais dentro da saúde. O sonho que também fomenta é um grande motivador, mas com a realidade ali que eu adoro o ditado, você sabe que eu adoro o ditado popular, dinheiro não aceita desaforo, isso aí é uma máxima imutável. Bom, eu não tenho tanto tempo assim, mas eu quero que você fale com pessoas como eu, por exemplo, que estão preocupadas com a reforma tributária. O que fazer agora nessa transição? Cada empresa tem a sua característica. Ela precisa fazer um planejamento tailor-made, sob medida. Né? Não adianta achar que todo mundo está no mesmo balaio. Não está. Não. Né? Então, a empresa que é importadora, ela tem determinadas características, a que é prestadora de serviço na área de saúde, ela tem outras características e assim sucessivamente. Então, tudo tem que ser analisado de forma muito particular. E o momento é agora. E o momento Aliás, é agora. Já começou há um tempo, né? Não. Eu deveria, quando aprovar a reforma tributária, tentar entender, né? É isso aí. E agora, mas esse processo está em transição, né? O processo está em transição, começa agora e vai ser implantado até 2033. Né? Começa com uma líquida de 1%, com IVA e CBA. Né? Depende muito, de novo, do ramo de atividade, mas eu insisto muito, as pessoas precisam rever a sua tipificação tributária. Fazer a lição de casa. É preciso. Não renegue, porque isso vai custar. Né? A gente estima que se não for, se alguns antídotos dentro das 4 linhas não forem tomados, o cara pode ter... Primeiro, por princípio, porque a Receita Federal não está para brincadeira, né? Bom, Israel, cara, muito legal conversar com você. A gente tem muita liga mesmo. Você sabe que eu sou apaixonado por essas questões de gestão, governança, e não é à toa que o grupo de vocês é uma referência. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui. A gente, com certeza, vamos nos encontrar em outras oportunidades. Eu que lhe agradeço. Obrigado pela oportunidade. Vamos em frente. Maravilha. Diretor do Grupo Evoluciones, Israel Avelar, nosso convidado de hoje. Agradeço a nossa produção, Sofia Oliveira, o time de craques da produção da Santa Cecília TV. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Programa ZR News TV. Apoio Grupo Mendes, sempre construindo histórias. O povo brasileiro sabe que educação sempre foi o melhor investimento. E foi para que a gente continue na escola e complete